7h37. Já estão valendo as novas tarifas de 125% para a importação de produtos dos Estados Unidos para a China. O aumento da taxa é uma resposta do governo de Pequim ao tarifaço de 145% para produtos chineses decretado por Donald Trump. Falávamos sobre isso há pouco, inclusive com declaração do Ministério das Relações Exteriores da China. E é sobre essa guerra tarifária, essa guerra comercial, que a gente vai conversar agora com o professor de Economia Internacional do INSPER, Roberto Dumas. Obrigada pela gentileza de atender a Band News FM. Professor, como vai? Bom dia. Bom dia, Débora. Bom dia, Luana. Prazer estar com vocês aqui. Bom dia. Professor, o assunto é longo, é bastante preocupante, a gente tem acompanhado ao longo das últimas semanas. Antes de perguntar sobre os impactos aqui do Brasil e a posição do governo brasileiro em meio a essa guerra, como o senhor tem acompanhado essas discussões e essa bola para lá e para cá? Aumenta de um lado, aumenta do outro, é uma disputa de poderes. Estamos falando aí de duas grandes potências, Estados Unidos e China. Veja, é as duas maiores potências do mundo. Então, quando você começa a colocar uma tarifa de 100%, 125%, já começa a perder relevância. Porque tem determinados produtos que você colocar a partir de 70% de tarifa, você pode colocar já 1000%, que ele já perdeu competitividade, não vai ter esse tipo de exportação. Agora, é importante saber o que Trump quer, se o problema dele é a China ou o problema é o déficit comercial. Se for o déficit comercial, por identidade macroeconômica, o americano deveria poupar mais. Por quê? Você está no pleno emprego, você está no nível de desemprego de 4,1%, isso praticamente é pleno emprego. Então a população está consumindo muito e o governo está em déficit. E se você não consegue mais produzir, você acaba importando mais. Ah, mas tem o interesse de atrair fábricas. Veja, o interesse de atrair fábricas demora. Uma coisa, como economista e financista, a gente sempre fala, risco a gente corre, mas incerteza não. Imagina um empresário que quer montar uma empresa nos Estados Unidos e precisa de insumos de todos os países, principalmente da China, não sabe se esse insumo vai ser 34%, 104%, 125% ou 145%. Então ocorre uma paralisação da economia norte-americana, o sentimento do consumidor cai e os Estados Unidos correm o risco, também a China corre o risco, os Estados Unidos correm o risco de entrar o que a gente chama de estagflação, recessão, porque vai tudo parar, se depender dessas tarifas aí, e inflação, porque, convenhamos, se você coloca uma tarifa desse tamanho, ou mesmo que seja 84%, tudo que você compra do país fica mais caro. Aí, o que acontece? Os chineses, também como uma tréplica, param ou começam a vender títulos públicos norte-americanos. Quando você vende título público norte-americano, o valor do título cai. E quando o valor do título cai, o rendimento sobe. Ou seja, o custo de carregamento da dívida pública dos Estados Unidos aumenta. Então, piora a prospecção ou a possibilidade de ter um equilíbrio nas contas externas dos Estados Unidos. Essa guerra, Luana e Débora, está longe de acabar. Mas é óbvio que em algum momento alguém vai ligar para alguém e falar, olha, não tem mais sentido ficar colocando 145%, 200%, é melhor falar, não vamos fazer comércio entre nós dois e fecha. Só que a China, ela é um grande cadeia de suprimento. Você, por exemplo, quando compra o iPhone, você vê escrito atrás dele, é montado na China. Tem peças de Taiwan, tem peças da Coreia, tem peças do Japão, tem peça da Malásia, tudo, e ele é montado na China. Você coloca isso, um iPhone vai ficar bem mais caro, assim como outros produtos que são montados na China. Não é questão de defender Estados Unidos ou China, mas isso prejudica o mundo inteiro e bate no Brasil também pelo preço de commodity, Débora.
Professor, ontem o ministro Fernando Haddad falou com a Band News FM, deu uma entrevista à colunista de economia Juliana Rosa e disse que o Brasil, em relação a outros países, está numa posição privilegiada. Queria saber se o senhor concorda ou se essa é uma visão aí muito otimista diante dessa crise do tarifaço que a gente está enfrentando. Veja, não tem país privilegiado aí. Você pode não estar tão ruim. Uma tarifa de 10%, a gente tem que ver o efeito secundário disso daí. Por exemplo, Estados Unidos e China entram em guerra comercial. Ora, então as duas maiores potências do mundo vão crescer menos. Se eles vão crescer menos, o preço de commodity, que é justamente o que eu exporto, cai. Então a minha balança comercial, apesar de eu não ter nada a ver com essa guerra comercial, ser tributado em 10%, vai acabar sofrendo porque o preço das commodities, quer minério de ferro, petróleo, soja, milho, acaba caindo, entra menos dólares no Brasil, o meu câmbio deprecia, já chegamos próximo de 5,94, e isso bate na minha inflação. Bate na inflação lá na frente, a Selic vai demorar mais, aliás, estamos numa trajetória de alta, mas pensando já lá na frente numa trajetória de baixa, vai demorar mais para cair. Inflação no Brasil e no mundo, isso é fato, tende a ficar alto por mais tempo, tanto a inflação quanto os juros, o que prejudica a economia mundial. Então é difícil falar, olha, 10%. Não, tem os impactos indiretos dessa guerra que o Brasil é impactado. Por outro lado, pelo lado positivo, a China está fazendo a réplica ou a tréplica dessa guerra comercial, comprando mais soja do Brasil. Então esse é um ponto positivo. Ponto negativo, se os Estados Unidos se fecham, adivinha onde a China vai querer desembocar mais carros elétricos, pneus, bateria e painéis solares? Claro que vai ser no Brasil, na Indonésia e na Malásia. Então você tem setores econômicos que se beneficiam e setores econômicos que acabam sendo prejudicados. Então não é só os 10% que falam eu estou bem. Não, eu vou ser impactado numa segunda derivada sim. Veja o câmbio, veja a taxa de juro e veja como a minha balança comercial deve se comportar daqui para frente. Como eu disse, tem segmentos econômicos que podem estar pulando, mas como o preço da soja cai, talvez fique mais alto porque o dólar, ou melhor, o real acaba depreciando e fica uma coisa compensa a outra. Mas essa guerra não é bom para ninguém. Não adianta falar que, olha, os Estados Unidos vão conseguir endereçar a balança comercial com mais tarifa. Não dá, não tem tempo de você montar uma fábrica em 7 meses. E mesmo que tenha, não tem mão de obra sobrando nos Estados Unidos. Vão disputar mão de obra à tapa, e isso vai trazer mais inflação. E outra, quem trouxe essa globalização para o mundo de fazer cadeias de suprimento foi justamente os Estados Unidos. Vai querer reverter isso daí, vai mexer num emaranhado de cadeias de suprimento que foram montadas ao longo dos 20 anos e que se você desmontar de uma hora para outra, a única coisa que a gente vai ter é mais volatilidade e, no curto prazo, um menor crescimento econômico mundial e mais taxa de juros, porque isso vai bater na inflação de todos os países via câmbio e ou via tarifa. Fato é que as tensões comerciais vão se escalando, parece leilão, quem dá mais, né? Então, eu aumento a taxa aqui, eu dou a réplica ali, a tréplica, onde isso vai parar? Os lances vão sendo feitos, mas aí num sentido ruim dessa taxação. Agora, o Brasil, com essa lei da reciprocidade, professor, na prática, já adotou alguma medida concreta para taxar a importação de produtos americanos? Não, o que o governo aprovou foi no legislativo que poderia fazer uma réplica, poderia fazer uma tréplica e reclamar, mas não vai adiantar nada. Por exemplo, você vai entrar na OMC. A OMC, a Organização Mundial do Comércio, ela está capenga na parte do litigação, porque Trump, justamente na época de Trump, ele deixou faltando um juiz, então você fica no limbo. E mesmo que você reclame na OMC, Trump não vai dar a mínima importância
se algum país está reclamando na Organização Mundial do Comércio. Aliás, os 10%, ora, o que Trump está fazendo? Ele abriu o tabuleiro de negociação. Então, antes de replicar, entrar numa guerra, como a China o fez junto com os Estados Unidos, vamos sentar e vamos conversar. Olha, para não ser 10%, para ser zero, é o problema do etanol, é o problema do petróleo, é o problema dos máquinas e equipamentos, é o problema de carro. Sente e negocia, antes de sair gritando e falando com o estômago. Vamos usar a cabeça primeiro. Ele abriu um tabuleiro, um jogo, falou, olha, quero saber como é que vocês vão negociar. Então, antes de sair gritando, vamos tentar negociar, porque cá entre nós, o Brasil é um dos países mais fechados do mundo. Então, Trump tem razão também quando ele tarifa tanto a China, vamos combinar, a China manipula o câmbio, represa o sistema financeiro, tira a terra do trabalhador, aumenta o salário aquém da produtividade, então ela também é culpada por esse desequilíbrio. Ela usa de fatores não de barreira tarifária, mas outros fatores que são considerados barreira no comércio internacional. Então não tem santo nessa jogada aí não. Mas o tabuleiro está aberto para negociação e isso traz uma bruta volatilidade no mercado financeiro e quem está na ponta errada acaba perdendo dinheiro, Débora. Professor, para os próximos meses, a gente está vendo aí um aumento significativo de alguns alimentos no Brasil, em especial, por exemplo, o café, que disparou 77% em 12 meses, né? Queria saber se essa disputa no cenário internacional, como que ela pode impactar, se ela pode impactar nos alimentos aqui no Brasil. Pode impactar sim, tirando o aspecto de safra, etc., o preço de commodity está caindo. Então, no primeiro momento, a gente pode pensar, olha, isso vai ajudar o preço de alimento. Muita gente fala, a gente não come câmbio. Não, come câmbio sim. A gente come câmbio sim, porque soja, todas essas commodities agrícolas e minerais, elas são cotadas em dólar. Só que, por um lado, se o preço em dólar caiu, o meu real depreciou. Então, uma coisa compensa a outra. Dificilmente nós vamos sentir um efeito benéfico no preço de alimento, essa queda do preço de commodity, como a gente chama soft commodities. Ah, mas o preço não caiu? Caiu, mas o preço em reais deve aumentar porque o câmbio está depreciando, está batendo, chegou a bater 5,94, vamos ver como fica essa guerra daqui para frente. Então, no varejo, acho difícil que isso acabe impactando positivamente o Brasil em relação a preço de alimentos. Luana. Essa é uma preocupação que tem muito fundamento. A gente tem acompanhado aí a questão das alterações no preço dos alimentos, né, professor? Até pedi para explicar para o nosso ouvinte, falávamos na semana passada, que é uma série de fatores que compõem. A gente está falando sobre, desde condições climáticas, até o ciclo mesmo de produção, que varia dependendo aí se é o setor da pecuária, se são as hortaliças, por exemplo, dependendo da agricultura. E também, claro, o peso do dólar, as variações cambiais, né? Queria que o senhor explicasse que não é simplesmente uma fórmula pronta, existem vários componentes que acabam incidindo, por isso que tem um alimento que uma hora é vilão, depois cai um pouquinho o preço, só que o que os ouvintes dizem, que é verdade, é o seguinte, quando o preço volta a diminuir, primeiro que não chama tanta atenção assim, a gente se choca com os valores que sobem no mercado. E quando eles caem, não voltam a valores de antes. Então vai subindo, aí tem aquela queda, mas continua com um preço elevado. Não é que ele passa, sei lá, o saco de arroz, ou o pó de café que a gente está falando agora. O café, 500 gramas, está a R$30. Quando houver uma queda, não volta para o valor de antes, não, professor? Não volta, porque, primeiro, a economia brasileira, apesar de muita gente achar que não, ela está muito aquecida. Até o Banco Central falou, nós estamos com uma economia superaquecida. Mas o meu desemprego está 6,1%. Sim, mas acontece que a minha capacidade de produção, dada a demanda, com esse aumento do salário mínimo, está fazendo com que a população consuma mais.
Mas isso é o que explica o aumento do café? Não. Mas ele explica o fato do produtor não reduzir o preço para o mesmo nível que estava antes do aumento. Ele fala, se a demanda, se a procura pelo meu produto continua e ela está aquecida, por que eu vou reduzir o preço se eu posso ganhar mais? É assim que funciona. Então, para tentar evitar isso, o que o Banco Central está fazendo? Subindo a taxa de juros para tirar um pouquinho desse excesso de aquecimento da economia. Pode dizer, não, mas onde você está vendo o excesso de aquecimento? Está aquecida. Agora, o Banco Central começou a subir a taxa de juros, o consumo começou a cair. Só que o governo quer dar mais consignado, o que é bom, mas não numa situação de sobreaquecimento. Como a gente fala, o hiato do produto está positivo. Estamos crescendo além do que a gente pode. Por quê? Não temos capacidade produtiva para atender tanta procura. Por isso, por identidade contábil, que nós estamos aumentando as nossas importações e construindo uma fragilidade externa no Brasil que não se via desde a época de 2015 e 2016. Um déficit fiscal, déficit nas contas externas de 2,38%. Já está aumentando. Então, isso é perigoso para o dólar também. Débora. Muito bem, a gente agradece demais a participação aqui na Band News FM, em pleno sábado, os ouvintes até escrevendo, adoro as entrevistas de sábado, sempre a gente tem um pouquinho mais de tempo para explicar o que está acontecendo no noticiário tão corrido ao longo da semana. Professor Roberto Dumas, professor de Economia Internacional do INSPER, obrigada pela gentileza de nos atender, professor, um bom fim de semana. Obrigado, Débora, obrigado, Luana, bom final de semana para vocês. Obrigada.